Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que noite maravilhosa. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Tem gente que está de pé aqui ou não está? Está meio descambado, meio enfraquecido, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que nos visita, então nós temos visitas especiais. Toda visita é especial, mas tem visitas que extrapola, e aqui eu faço questão de mencionar aqui o Manuel, que algumas pessoas já conhecem. Manuel, que eu considero um dos meus primeiros pastores, porque Manuel, assim que eu comecei a namorar com Rita, Manuel era o pastor de Rita, na oportunidade, e eu tive que pedir a permissão para Manuel, para poder namorar com Rita. Tive que avisar: Manuel, eu posso namorar com Rita, Manuel? E aí Manuel olhou assim para mim e falou assim: olha, levanta aí, Manuel, esse homem bonito aí, ó, parece comigo, né? Louvado seja Deus. Na verdade, toda a família Oliveira é bonita, né? Deus tem sido gracioso com a família Oliveira. E Manuel disse: eu não posso te dar um amém agora, eu vou puxar sua ficha, né? Seus antecedentes criminais, se tiver tudo certinho, aí eu autorizo você a namorar. Mas brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Manuel. Tem uma família aqui abençoada, que está aqui próximo ao Bosco. Seja muito bem-vindos também, em nome de Jesus. Tem um casal que sempre nos visita ali no fundo. Hoje eu falei assim: hoje vocês não escapam. Hoje eu quero o nome, quero o telefone, quero o endereço, quero senha da conta corrente. Eu não quero nem saber. Hoje eu quero tudo, saber tudo de vocês. Meus irmãos, cadê Pereira? Sumiu? Juvenil, então é você, Juvenil. Deus vai te usar, varão. Está vendo aquela lembrança ali? Gostaria de convidar aqui o pastor Valdério. Pastor Valdério, meus irmãos, para você que nos visita, nós somos aqui em 3 pastores. Tem um pastor Júlio, que é aquele jovem que está ali ao lado da sua esposa, que o pastor Júlio tem de ministério, eu não tenho de idade. É o pastor nosso, o pastor conselheiro. Temos o pastor Valdério, que é o pastor responsável por missões e ação social. E o pastor Valdério fez aniversário no último dia 16 de setembro, meus irmãos. Pastor, pode vir, meu irmão. Oxe, gente. Meu Deus do céu, aí você enfraquece a amizade. E nós vamos estar orando pelo pastor Valdério. Pedir ao Juvenil que esteja orando pelo pastor Valdério, que é uma bênção de Deus, é um pastor que todos nós gostamos. Cadê a foto? Uma foto aí. Chega para cá, pastor Valdério, por gentileza. Isso, o pessoal lhe vê direitinho. Vê só aí nessa foto aqui também. Juvenil vai estar orando pelo pastor Valdério. Amém. Só da Madre Igreja partiu, amém? Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças e louvor te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos, meu Senhor Jesus Cristo, pois se estamos de pé, assim como os cantamos, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos guardado debaixo da tua potentes mão. E desta mesma maneira eu quero colocar, Senhor Jesus Cristo, nas tuas mãos, mais uma vez, a vida do pastor Valdério, que ele continue, Senhor Jesus Cristo, na dependência do Senhor, que ele continue na dependência da tua graça, da tua misericórdia, pois é o Senhor que nos sustenta. Continua manifestando a tua graça sobre a vida dele, sobre toda a sua família, que ele possa continuar a te servir em espírito e em verdade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus continue te abençoando, pastor Valdério, amigo Valdério, colega de caminhada. Hoje nós vamos dar sequência e finalizando a nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Você que está aqui pela primeira vez, nós costumamos a trabalhar a mensagem da palavra de Deus em séries, como se fosse uma novela, para que a gente caminhasse ao longo dos domingos, das semanas, sempre refletindo na palavra de Deus, porque nós entendemos que Deus fala por meio da sua palavra. E nós estamos trabalhando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos para a última bem-aventurança, que é: bem-aventurados os perseguidos. E o texto sagrado começa, versículo 10, vai até o versículo 12. Mateus capítulo 5, verso de número 10 até o verso de número 12.
Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Podem se assentar em nome de Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar de um país chamado Mianmar. Quantos aqui já ouviu falar? Muita gente. Esse país fica no sudoeste da Ásia, faz fronteira ali com a China. E esse país, segundo o site Portas Abertas, que é um site especialista em auxiliar e cuidar das igrejas instaladas em países que estão sofrendo sérios problemas de perseguição, o site Portas Abertas informa para a gente que dos 50 primeiros países com maior índice de perseguição contra os cristãos, Mianmar hoje ocupa a posição de 13º lugar. É uma posição de risco. Cristãos naquele país estão sendo perseguidos justamente por professar sua fé. Cristãos naquele país estão sendo perseguidos justamente por confessar Cristo, o Senhor de suas vidas. E depois que aquele país desfrutou, infelizmente, de um golpe militar no ano de 2021, as perseguições se intensificaram, meus irmãos. E para vocês terem ideia, o site Portas Abertas traz um testemunho de um pastor, de uma igreja naquela região, que teve a sua igreja incendiada. Deus permita que nunca tenhamos que experimentar uma situação dessa. O local que aqueles irmãos se reuniram foram incendiados pelo exército local. E aquele pastor entrevistado, ele relatou qual era o senso, qual era o sentimento daqueles irmãos depois dessa tragédia. E eu queria ler para vocês o testemunho desse pastor. O pastor diz o seguinte: a comunidade se reuniu para orar e louvar a Deus. Eles não lamentaram a perda do prédio, mas agradeceram a Deus por sua fidelidade, por considerá-los dignos de sofrer por Cristo. A alegria daqueles irmãos não tinha ou não vinha das circunstâncias, mas da presença de Cristo, a presença de Cristo que os fortalecia. E a pergunta que nós, meus irmãos, podemos fazer nessa noite é: como pode alguém se alegrar estando sofrendo por sua fé? Como pode alguém louvar e exaltar o nome do Senhor justamente por estar sendo perseguido por conta dos valores e princípios do reino de Deus? Numa cultura gospel evangélica brasileira na qual nós estamos inseridos, uma cultura marcada pelo glamour, pelo sucesso, pela prosperidade, se alegrar em meio às perseguições parece loucura. As palavras de Jesus para a nossa cultura gospel evangélica brasileira parece um amontoado de contradições. E nessa noite, à luz dessa última bem-aventurança, Jesus nos convida a nos render não à cultura evangélica dos nossos dias, mas nos render à palavra do Senhor que diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta da justiça e por conta da minha causa. Em síntese, nessa noite, nós vamos falar que o caminho da verdadeira felicidade envolve intensas perseguições, uma postura de alegria e uma gloriosa promessa. O caminho da verdadeira felicidade, não na felicidade do mundo, mas na felicidade na perspectiva de Cristo, envolve sim intensas perseguições,
E em meio a essas perseguições, o que Cristo requer de nós é uma postura de alegria, é uma postura de maturidade, na expectativa da nossa gloriosa e espetacular recompensa celestial. Então, com sua Bíblia aberta, por gentileza, eu gostaria de caminhar com vocês, à luz desse texto, nesses 3 princípios. Em primeiro lugar, eu queria ministrar aos nossos corações nessa noite que a realidade da perseguição na jornada dos bem-aventurados. A realidade da perseguição na jornada dos bem-aventurados. Na jornada de vida dos bem-aventurados, ser perseguido é uma realidade. Veja comigo o que Jesus diz nos versos 10 e no verso 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que Jesus deseja implantar no coração daquela multidão que está ouvindo, dos discípulos, é que ser bem-aventurado, ser abençoado na perspectiva do reino de Deus, é entender a realidade, a existência de perseguições. Não existe a mínima chance de um homem e de uma mulher de fato estar no centro da vontade de Deus, de fato estar vivendo os valores e princípios do reino de Deus e não ser perseguido. Se nós temos sede de justiça, se nós somos pacificadores, se nós somos chamados a viver os valores e os princípios do reino de Deus nos nossos dias, nos nossos contextos, na história, Jesus está dizendo: bem-aventurado é você, porque você vai ser perseguido. E eu não sei se você parou para perceber, Jesus por 2 vezes diz que os perseguidos serão bem-aventurados. Ele diz isso no verso 10 e ele diz isso no verso 11. E um pastor chamado John MacArthur, que morreu recentemente, ele diz que Jesus fala 2 vezes que nós somos bem-aventurados, porque a ideia de ser perseguida, de sermos perseguidos, denota para nós uma bênção dupla. Bem-aventurados duplamente aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. E essa perseguição, ela não é uma perseguição por qualquer motivo, existe uma causa específica e existe uma forma específica. Em primeiro lugar, veja comigo quais são as causas da perseguição que Jesus aponta. Jesus diz que bem-aventurados seríamos nós se formos perseguidos por causa da justiça. E você aprendeu aqui ao longo dessa série de mensagens que Jesus repete várias vezes esse termo justiça no seu sermão da montanha. E justiça aqui significa retidão, integridade, a maneira correta de viver. Jesus não está dizendo que toda forma de perseguição é ser bem-aventurado, que todo mundo que é perseguido é bem-aventurado, não. Ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por viverem a retidão, a justiça, os valores do reino de Deus. Um aluno pode ser perseguido pelo seu professor, ele achar que está sendo perseguido e tirar 0 na prova, porque o professor pegou ele colando. Então Jesus diz: você não é bem-aventurado porque você não está sendo reto. Um funcionário pode estar sendo perseguido no local de trabalho, não por estar vivendo os valores e princípios do reino de Deus, mas justamente o contrário, porque está negligente, porque não está cumprindo as orientações do patrão. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que bem-aventurados somos nós por causa da vivência da justiça. E mais, Jesus diz bem-aventurados, segundo motivo, bem-aventurados se vocês estiverem sendo perseguidos por minha causa, pela causa de Jesus. Bem-aventurados somos nós se estivermos sendo perseguidos pela causa de Jesus, porque às vezes, meus irmãos, nós podemos estar vivendo os princípios e valores do reino de Deus, nós podemos ser pessoas justas, mas somos justas porque nós estamos buscando viver a nossa causa, buscar os nossos próprios interesses.
E Jesus está dizendo que bem-aventurados seríamos nós, se estamos sendo perseguidos pela causa de Cristo, não pela nossa causa. Eu fico impressionado, meus amados, com os relatos do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo ele diz o seguinte, ele diz que ele se alegrava em seus sofrimentos, nos sofrimentos dos irmãos de Colossos, e que ele completava, Colossenses 1, 24, que ele completava no seu corpo o que ainda resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Se tem um homem nas Escrituras que sofreu, esse homem é Paulo. Mas ele diz claramente que ele sofreu por causa da igreja. Ele não sofreu perseguições porque estava buscando viver e priorizar as suas próprias causas, mas as causas do reino de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer nessa noite é: estamos completando em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo em favor da noiva de Cristo? Estamos sendo perseguidos por vivermos e experimentarmos em nosso corpo as aflições de Cristo? Jesus segue o seu relato, ele diz que se a perseguição tem motivos, Jesus fala que as perseguições agora têm uma forma específica. Veja comigo o verso 5, ou melhor, o verso 11, a parte A, que Jesus diz que uma das formas é insulto, ou em outras versões, ele usa o verbo injuriar. E a palavra significa maltratar com palavras vis, cruéis, zombadoras e escarnecedores. Uma das formas do mundo nos perseguir, do diabo nos perseguir, é levantando palavras do mundo, de pessoas do mundo. Pessoas até mesmo do nosso convívio, que nos maltratam, que são palavras cruéis, que são zombadoras. Talvez uma palavra de um colega da escola. Talvez você é zombado, talvez você é escarnecido no seu ambiente de trabalho, justamente por defender valores do reino de Deus. É disso que Jesus está falando, e ele diz que além do insulto, existe também a calúnia, verso 11, a parte B. E a calúnia significa colocar na conta de outra pessoa aquilo que ela não fez. É ser criminalizado, é ser condenado por palavras de algo que nós não fizemos. Quantos irmãos nossos não são insultados, não são caluniados, seja no ambiente de universidade, por defender valores do reino de Deus, por defender o criacionismo, por defender o sexo somente depois do casamento. Quantos de nós somos insultados e caluniados dentro de uma repartição pública, dentro de um ambiente de trabalho, justamente por não se adequar a um sistema de corrupção já instalado naquela empresa, já instalado naquela repartição há muitos anos. E quando chega um filho de Deus, e quando chega um filho da luz e diz: eu não vou fazer parte disso, porque o meu rei é Jesus, porque eu vivo os princípios e valores do reino de Deus, você será perseguido, você será caluniado. E Jesus está colocando nas claras para os seus seguidores, para os seus discípulos: olha, se vocês de fato querem me seguir, se vocês de fato querem fazer parte do meu reino, esperem ser perseguidos. A grande questão, meus irmãos, que Jesus chama a nossa atenção nessa noite é: será que mesmo sabendo que nós seremos cruelmente perseguidos, insultados, caluniados, ou talvez, quem sabe, como os nossos irmãos da Ásia, até mesmo perder a sua vida, até mesmo perder os seus bens, será que mesmo assim estamos dispostos a seguir a Jesus? Será que mesmo assim estamos dispostos? E você vai perceber os versos seguintes, verso 13, verso 14, verso 15 de Mateus 5. Sermos sal, sermos luz neste mundo.
Será que mesmo sabendo que nós seremos perseguidos, nós temos a coragem de dizer: Jesus, mesmo eu sendo perseguido, insultado e caluniado, eu quero ser sal neste mundo, eu quero ser luz neste mundo, eu quero viver os seus valores, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, porque a minha vida pertence a ti. E Jesus diz para cada um de nós: aí você é bem-aventurado. Porque sabe o que o diabo espera de cada um de nós? É que diante das perseguições a gente se cale. Quantas vezes nos tornamos insossos? Quantas vezes a nossa luz está apagada? Porque estamos com medo das perseguições, estamos com medo dos insultos, estamos com medo das retaliações do diabo, estamos com medo das calúnias, meus irmãos. E Deus quer levantar nessa geração uma igreja destemida, uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja robusta, uma igreja vigorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que não tem medo de perseguição. A vontade de Jesus é que seus discípulos ganhem consciência da onde eles estão pisando. E seguir a Jesus é pisar em terreno de perseguição. Agora segue comigo. Porque se Jesus coloca a realidade da perseguição em alto e bom tom, para todo mundo saber o que está se comprometendo a viver, Jesus espera uma postura diferente dos seus discípulos. E aí é o segundo ponto da mensagem: a necessidade de uma postura madura dos bem-aventurados. Em frente às perseguições, o que é que a igreja tem que reagir? Como a igreja tem que viver? Tem que responder às perseguições com a postura madura. Por quê, pastor? Porque a maior preocupação de Jesus não é a resposta que o mundo vai dar para a igreja, mas a resposta que a igreja vai dar para o mundo. A preocupação de Jesus não é o que o mundo vai fazer contra a igreja, o que as pessoas, o diabo, o inferno vai fazer contra a igreja. A preocupação de Jesus é vai ser a sua resposta, qual vai ser a nossa postura frente às perseguições. Verso 11 a parte A, verso 12 a parte A e verso 12 a parte C. Veja comigo: bem-aventurado os perseguidos. Verso 12 a parte A, ele diz: alegrem-se e regozijem-se. Parte C do versículo 12: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o que vai acontecer com vocês não é nada novo, não é nada inédito. Vocês apenas vão entrar no mesmo processo que já vinha acontecendo com os profetas de Deus, que se levantaram em nome de Deus e que foram perseguidos. Mas nesses primeiros versos, Jesus aponta para nós duas lições iniciais. Em primeiro lugar, grave bem isso: Jesus deseja que seu povo entenda, que ser perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo é uma grande bênção. Ele diz: bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você que está sendo perseguido por causa da justiça. Você é abençoado. Em segundo lugar, Jesus deseja que seu povo, em face da perseguição, demonstre uma atitude, como pastor? Uma atitude de alegria e de regozijo. Aqui Jesus usa duas palavras que são parecidas, que têm um sentido parecido: alegria e regozijo. E a palavra alegria que Jesus usa aqui, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. 12 vezes. E das 12 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 4 delas, ou seja, 1/3, é uma alegria em meio ao sofrimento. E interessante que Jesus está falando para nós, meus irmãos, o seguinte: não é que Jesus deseja que a gente se alegre pela perseguição, por causa da perseguição em si mesma. Não é se alegrar por causa da perseguição. Não é se alegrar por causa do sofrimento. Porque ninguém se alegra quando está passando alguma dificuldade, alguma dor, alguma perseguição. Ninguém.
Ninguém se alegra quando é caluniado, ninguém se alegra quando é insultado, ninguém se alegra quando é criticado. Então Jesus não está ensinando para nós que nós devemos nos alegrar por conta das perseguições, mas Jesus está dizendo que nós devemos nos alegrar por causa do propósito que a perseguição gera em nós. E isso fica bem claro na forma como Jesus usa o verbo perseguir, do verso de número 10. Bem-aventurados os perseguidos, e a forma como Jesus usa o verbo perseguir aqui no texto, meus irmãos, dá mais ou menos aqui, eu vou tentar ilustrar para os irmãos entenderem. Jesus está dizendo que algo acontece com o seu povo, para que uma outra realidade acontecesse. É mais ou menos o seguinte: para que um propósito de Deus seja realizado na vida do seu povo, algo tem que acontecer antes. É mais ou menos o seguinte: uma dona de casa quer cozinhar o feijão, quer o feijão pronto, meio-dia. Mas para cozinhar o feijão, primeiro você tem que fazer o quê? Acender o fogo. Se você não acender o fogo, a não ser que você é muito cheio do Espírito Santo, você vai soprando fogo aí, vai. Caso contrário, você tem que ligar o fogo, é uma primeira ação, para que depois dessa ação, você tenha o feijão cozido. Jesus está dizendo o seguinte, que Deus permite que nós sejamos perseguidos, insultados, caluniados, não porque Ele quer ver o nosso mal, mas porque Ele quer um segundo propósito, uma segunda ação feita em nós. E aqui nas bem-aventuranças, Jesus não diz para nós qual é o propósito de Deus. Ele não fala. Mas os apóstolos de Jesus vão desenvolver essa ideia e vai explicar para nós. Então, com a sua Bíblia aberta, eu queria trazer 3 deles. Primeiro, o apóstolo Pedro, de trás para frente. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Pedro vai dizer o seguinte, versículo de número 6 e 7. Nisso vocês exultam, falando para a igreja. A palavra que Pedro fala aqui de exultar é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus 5 para se alegrar. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aí vem o verso 7. Assim acontece para quê? As provações acontecem para quê? As perseguições acontecem para quê? Os dissabores, as dores, os sofrimentos que Deus permite na nossa vida acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é o que, meus irmãos? É o que? É genuína, é verdadeira, em outras versões. Pedro está dizendo que Deus permite perseguições, Deus permite dissabores, Deus permite crises, sofrimentos, provações, para revelar para nós, não para Ele, porque Ele conhece tudo, mas para revelar para nós, se de fato a nossa fé no Senhor é verdadeira, se a nossa confiança no Senhor é genuína, se nós estamos realmente firmados naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir, Jesus Cristo. Segue comigo para Tiago. Tiago capítulo 1, Tiago, meio irmão de Jesus. Eu estou indo de trás para frente das Escrituras. Tiago está escrevendo para uma igreja que está dispersa, sendo perseguida. E Tiago escreve assim: meus irmãos, considere motivo de quê? De tristeza, de murmuração, de reclamação, de chororô, de calundu, considere motivo de quê? De grande alegria. A palavra que Tiago usa também é a mesma que Jesus está usando nas bem-aventuranças. Ou seja, eles estão desenvolvendo o que Jesus pregou há anos atrás. E aí ele diz:
Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que, meus irmãos? O que a provação produz? Diga comigo, perseverança. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó, perseverança, rapaz. Persevera. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Por que eu tenho que perseverar? Por que eu não posso pedir o boné? Por que eu não posso desistir? Por que eu não posso abandonar? Eu tenho que perseverar, porque a perseverança gera o quê, meus irmãos? Gera o quê? Cadê o texto lá, Danilo, pelo amor de Nosso Senhor? Verso 4, meu irmão. A perseverança deve ter ação completa para quê? A fim de que vocês sejam maduros. É por isso que a gente vive uma geração de evangélicos aqui no Brasil, que nós não estamos acostumados a sofrer, que nós não estamos acostumados a ser perseguidos, uma geração infantilizada, cristãos frágeis, cristãos que não podem sofrer uma mínima dificuldade na jornada cristã, que desistem, que saem da igreja, que abandonam o barco, o ministério. Jesus está nos ensinando nessa noite que nós devemos perseverar, que nós devemos continuar. Está sendo perseguido, caluniado, insultado, criticado, provado, passamos por dor, passamos por sofrimento. Nós devemos perseverar, por quê? Porque o propósito de Deus é nos amadurecer, meus irmãos, é nos tornar homens mais maduros, maridos mais maduros, pais maduros, esposas, mães maduras, jovens maduros, que atravessam os corredores das universidades firmes no Senhor e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É o propósito. Interessante que nenhum deles fala assim: olha, calma, ó, passando a mão na cabeça, vai passar. Nenhum deles faz isso. Nenhum deles amassageia o nosso ego. Todos eles dizem: olha, isso aí que vocês estão passando faz parte do processo. Não reclama não, não chora não, vai para os pés do Senhor. Está apertado, está doendo, vai para Cristo, persevera, vai orar, vai confiar, vai defender, vai esperar, porque o Senhor manifesta o seu poder, meus irmãos, é na nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Agora vai comigo para o grande exemplo para mim. Eu não posso deixar de citar esse homem, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5. Paulo vai fechar a tampa do baú aqui. Romanos 5, verso de número 3. Não só isso, mas nos gloriamos. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Parece que Paulo não está bem da cabeça. Parece que ele tem algum transtorno. Ele diz: não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Quem em sã consciência se gloria nas tribulações? Mas ele diz: nos gloriamos nas tribulações. Por que, Paulo, você se gloria nas tribulações? Por que, Paulo, quando você está sendo perseguido, apedrejado, enfrentando naufrágio, prisões, açoites? Diz lá em 2 Coríntios que Paulo sofreu 165 açoites, 3 vezes fustigado com vara, 4 naufrágios, fome, sede, frio, insônia, preocupação com a igreja. Por que, Paulo, você se gloria tudo isso, Paulo? Quando muitos poderiam desistir, quando muitos poderiam reclamar, Paulo diz: porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Aprovado por quem? Aprovado não pelo pastor, não pelo público que nos ouve,
mas aprovado por Cristo. A vontade do Senhor, meu irmão, a vontade do Senhor, minha irmã, ao longo do processo da nossa jornada de dor, de sofrimento, de lágrima, é que a gente persevere, e à medida que a gente persevere confiando e ouvindo o Senhor, Ele vai produzindo um caráter aprovado por Cristo, e um caráter aprovado, esperança. Jesus permite que as perseguições e toda sorte de tribulações sobre sua igreja, porque Ele está preparando a sua igreja, meus irmãos, moldando a sua igreja, forjando a sua igreja, fortalecendo e provando a fé da sua igreja, ensinando o conceito de perseverança e construindo uma maturidade e um caráter aprovado, gerando homens e mulheres à imagem de Jesus. Você está disposto a isso? Você entende isso? Quando as coisas se apertam na sua vida, quando as portas se fecham, quando as pessoas te insultam, quando as pessoas te criticam, essa é a sua perspectiva? Quando nós estamos enfrentando a perseguição, meus irmãos, aonde nós colocamos os nossos olhos? Aonde de fato nós colocamos a nossa confiança? Olhemos para o nosso Salvador, olhemos para Cristo, olhemos para aquele que nós seguimos, aquele que nós amamos, aquele que nós entregamos as nossas vidas. Olhemos para aquele, meus irmãos, que foi desprezado e rejeitado, Isaías 53, verso 3. Olhemos para aquele que foi chamado de endemoniado e louco, João capítulo 10, verso 20. Que foi chamado de comelão. Muitos falam, pastor é comelão. Estou seguindo Jesus. Estou seguindo o exemplo de Jesus, ele foi chamado de comelão, porque eu não. Olhemos para aquele que foi chamado de comelão e beberrão e amigo de pecadores e prostitutas, Lucas 7,34. Daquele que foi chamado de pecador, João 9,16. Aquele que em vez de água lhe deram fel, coroa de espinhos, prego nos pés, prego nas mãos. Daquele que na cruz, pendurado no madeiro, foi insultado, humilhado, vilipendiado, cuspido, meus irmãos, esbofeteado, chicoteado e crucificado entre dois ladrões. Quantos de nós, no momento em que nós estamos sendo pressionados, de fato nós olhamos para esse Cristo, que fez tudo isso por você? Jesus não abriu mão, Jesus não desistiu, Ele não deixou de perseverar, Ele não deixou de confiar, Ele não deixou de depender por causa de você, por causa do amor que Ele tem por você, para trazer salvação e salvação eterna para a sua igreja. No momento de dificuldade, olhemos para Cristo. É isso que o autor de Hebreus diz para nós, meus irmãos. Hebreus capítulo 12, verso de número 2 e 3. O autor de Hebreus, olhando para a cruz, traz a seguinte expressão para nós: Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aí vem o golpe de misericórdia para nós. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Por que eu tenho que pensar em Cristo quando eu estiver sendo perseguido? Por que eu tenho que pensar em Cristo no momento que eu estou sendo criticado? Por que eu tenho que pensar em Cristo quando os meus colegas de trabalho estão se amotinando contra mim? Por que eu tenho que pensar em Cristo quando os meus amigos e colegas da escola me excluíram do grupo porque eu não concordo com as suas práticas? Por quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Hebreus capítulo 12, verso 3. Sabe por que muitas vezes nós nos cansamos, meus irmãos?
Sabe por que muitas vezes nós nos desanimamos? Sabe por que tem muitos cristãos que preferem ficar simplesmente acomodado num banco acolchoado, assistindo domingo após domingo, boas músicas e boas reflexões? Porque nós deixamos de olhar para Jesus. Porque nós deixamos de pensar em Jesus. Porque nós deixamos de confiar e de colocar os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos pensar em Jesus, para que a gente não se canse, para que a gente não se desanime. Qual é a postura que Jesus espera da sua igreja? Murmuração? Reclamações? Maturidade. Paulo está cantando nas nossas costas. Palavras, ações, amotinações, e nós estamos firmes, por quê? Porque nós confiamos e os nossos olhos estão fitos em Cristo. Mantemos, meus irmãos, os nossos olhos em Cristo. O que Jesus quer de mim e de você? Alegrai-vos, não reclamai, não murmurai, não desistir, persevera, porque a obra que Deus está fazendo na sua vida, Ele é fiel e poderoso para completar até aquele grande e glorioso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está com você, Ele está com a sua igreja, Ele está com a sua noiva. As nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que Ele requer de nós? Uma atitude madura, uma atitude firme. E eu encerro o sermão dessa noite com o terceiro princípio. Se Jesus, Ele ensina para nós que nós devemos ter uma postura madura, Ele traz para nós uma recompensa. Por que nós devemos ter uma atitude madura? Ele diz para cada um de nós, porque existe uma recompensa. E aí é o terceiro princípio. A gloriosa recompensa celestial fortalece os bem-aventurados. Versículo 10 e versículo 12, a parte B. O texto diz assim: pois deles é o reino dos céus. E aí o versículo 12, a parte B diz: porque grande é a sua recompensa. Aonde? Na terra? Onde é que vai ser a recompensa daqueles que sofrem, são perseguidos, caluniados, insultados? Vai receber aqui? Vai receber a sua recompensa na história ou vai receber a sua recompensa na eternidade? O texto diz: porque grande é a sua recompensa nos céus. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando essa porção das Escrituras, ele diz o seguinte: os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Aqui eles podem perder os seus bens, o nome e a própria vida, mas recebem o reino eterno, glorioso para sempre. Porque os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar às gloriosas verdades a serem reveladas para a sua igreja. E isso me faz pensar, meus irmãos, na história de um homem chamado Policarpo, conhecido na história como Policarpo de Esmina. Quem já ouviu falar de Policarpo de Esmina? Danilo, Zana está estudando, louvado seja Deus, Zana está buscando. Policarpo de Esmina. Esmina era uma cidade na Ásia Menor, você sabe disso por conta de Apocalipse, amém? Tinha uma igreja lá em Esmina. E Policarpo viveu do ano 69 ao ano 155, metade do século II. Esse homem foi bispo da cidade de Esmina. Esse homem foi discípulo direto do apóstolo João. Você sabe que à luz de Apocalipse, João era o bispo daquela região toda da Ásia. E Policarpo era o discípulo de João. Caminhou com o apóstolo João. E você sabe muito bem, por conta de Apocalipse, que do meado do primeiro século em diante,
A igreja é fortemente, intensamente, violentamente, cruelmente perseguida, sobretudo na região da Ásia, onde ficava a igreja de Policarpo. Os irmãos daquela igreja disseram para ele: olha, você tem que fugir. E Policarpo se escondeu por dias, meus irmãos, de casa em casa, para não ser morto. Chegou um momento em que ele chegou: não, eu não vou mais fugir, eu vou me entregar. Aquele homem amarrado no pelourinho, colocado para ser queimado vivo. E o algoz de Policarpo diz o seguinte para ele: nós ficamos sabendo dessa história, meus irmãos, por conta de uma carta que a igreja dele escreveu. Essa carta é publicada até os dias de hoje. Eu tenho essa carta na minha casa, através de um livro. E o algoz de Policarpo diz para ele o seguinte: jura pelo gênio de César. Essa expressão, jurar pelo gênio de César, era jurar obediência e adoração ao imperador, a César. De que você estava adorando a César. Jura pelo gênio de César. Jura e eu te soltarei. Amaldiçoa Cristo. Negue a Cristo. Abra a mão de Cristo que eu vou te soltar. E a resposta de Policarpo, um homem de 86 anos. Há 86 anos sirvo a Cristo. E Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei, que me salvou? E antes de aqueles soldados atearem fogo em Policarpo, ele faz uma oração ao Senhor, registrada nessa carta. E a oração que Policarpo fez foi a seguinte: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos e conhecemos a Ti, eu te bendigo por me teres julgado digno neste dia e nesta hora de tomar parte entre os teus mártires no cálice de Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo na vida eterna. Que eu seja recebido em tua presença, de acordo com o que tu preparaste e manifestaste. Por isso e por todas as coisas eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, por intermédio do teu amado Filho Jesus Cristo, com quem no Espírito Santo seja a glória a ti e agora para todo sempre. Amém. Aquele homem é queimado vivo. Ele tomba da história como mártir, mas ascende na glória nos céus como um príncipe de Deus, como um homem que não abriu mão dos seus valores, da sua fé, da pessoa de Cristo. Decidiu perder a vida do que perder a sua esperança, a sua confiança e a sua convicção no Senhor. A nossa esperança, meus irmãos, a nossa recompensa, meus irmãos, não está aqui nessa terra. Não podemos abrir mão do chamado do Senhor. Não podemos retroceder do chamado do Senhor. Não podemos abrir mão daquilo que Cristo nos chamou para ser e fazer na história. Não podemos, como igreja do Senhor, nos deixar intimidar. Não podemos, como igreja do Senhor, desistirmos da missão e do propósito do Senhor nas nossas vidas. Resistamos, perseveremos, confiemos, dependemos do Senhor, porque a nossa recompensa está na glória. Louvado seja Deus. E eu finalizo a mensagem dessa noite e chamo o Ministério de Louvor, fazendo as seguintes considerações para nós. Em face das perseguições, dos problemas, das dores, qual tem sido a sua reação? Qual dos nossos irmãos, meus irmãos? Ore para as Escrituras, qual dos apóstolos não sofreram? Nós que servimos a Cristo, qual de nós
não sofremos perseguições. Olhemos para Jesus, olhemos para os apóstolos, olhemos para a história da igreja. O que nos mantém de fé não é a nossa força. O que nos mantém de pé não é a nossa capacidade. Eu não estou aqui nessa noite tendo o privilégio, a honra de poder ministrar o Evangelho do Senhor, porque eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Nós precisamos da graça do Senhor. Você tem confiado no Senhor quando as coisas se apertam para você? Você tem perseverado naquilo que o Senhor te chamou para fazer na história? Feche os seus olhos, por gentileza. Peça ao Senhor para renovar a sua fé, a sua dependência. Nós precisamos tanto todos os dias. Porque todos os dias o inimigo aponta suas armas contra nós. E quando nós confiamos no Senhor, todos os dias a graça e a misericórdia do Senhor nos reveste, para que a gente persevere, para que a gente continue. Ele quer que você continue, porque você é a igreja do Senhor. Não desista não, não abra a mão não. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude a viver essa bem-aventurança, Senhor. Porque essa bem-aventurança, Senhor, choca a nossa compreensão, choca o que nós vemos e ouvimos neste mundo, Senhor. Porque via de regra nós dizemos que uma pessoa é abençoada pelo Senhor quando ela está prosperando, quando ela está tendo uma ascendência financeira, quando ela conquista coisas, quando ela chega em lugares onde poucos chegam, quando tem uma vida tranquila, nós dizemos: fulano é abençoado, fulano é uma abençoada. E aí vem Jesus Cristo, invertendo os valores deste mundo, e diz: bem-aventurados serão vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça e por minha causa. Não desanimem não, porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram com o profeta Daniel, costurando calúnias, difamações, culminando do servo do Senhor ser jogado na cova dos leões. Assim fizeram com Ananias, Misael e Azarias, os denunciando, a ponto deles serem condenados à fornalha de fogo ardente. Assim fizeram com Paulo, assim fizeram com Pedro, crucificado de cabeça para baixo, mas não negou o seu Cristo. Assim fizeram com o apóstolo Paulo, decapitado sob a égide do Império Romano, mas esse homem não negou a sua fé. Esse homem, ele chega no final da sua caminhada: eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, aquilo que Deus mandou eu fazer eu fiz, aquilo que Cristo colocou nas minhas mãos eu fiz, eu completei a minha carreira, eu não corri corridas estranhas, eu não desperdicei o meu tempo, eu corri a corrida do Rei de Deus e eu guardei a fé. Oh Deus, nos ajuda, Senhor Deus, porque esse homem vai escrever em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, e ele vai dizer com toda a autoridade: seja meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Oh Deus, levanta nessa geração, não crentes, meu Deus, frágeis de cristal, levanta gente, meu Deus, revestido, fortalecido com o Espírito Santo,
gente que sabe sofrer, gente forjado no cadinho do Espírito Santo, gente revestido da couraça do Espírito Santo de Deus. Levanta os bem-aventurados, levanta aqueles, meu Deus, que mesmo com o espinho na carne, eles oram dizendo: ainda mais eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.